Guilherme, como é que tu tá hoje com relação ao inglês? Assim, eu consigo desenrolar algumas coisas, né? Uhum, Como eu tinha comentado lá naquela conversinha rápida que a gente teve no WhatsApp, né? Tipo, uhum, diariamente eu falo com o pessoal, né, da Índia, dos indianos lá. certo. Só que aí, tipo, porra, pra entender o que eles falam, velho. Além de não ter o 100% do inglês, eles falam de um muito rápido. Aí, Sim, tipo, pra conseguir entender o que eles falam, aí, mas assim, no final dá pra desenrolar, assim, uma conversa e por texto também. Por texto é até mais tranquilo, porque caso tenha dúvida, aí bota no tradutor, desenrola, né? perfeito. Ó, bem legal, você botou um ponto aí bem interessante, né? Os indianos. O que acontece? A gente já falou isso várias vezes aqui, não foi, ô Vitor? Sobre o listening amplo, né? Você tem que trabalhar um listening amplo, você tem que conseguir entender pessoas diferentes falando com sotaques diferentes, né? E esse é um dos principais desafios do inglês, né? Hoje, né, 87... Aí é onde o bicho. Aí é onde o bicho pega, né, Carol? É, a gente É, trabalhou praticamente uma semana inteira, não foi, Carol? Só de sotaque russo. Como é que o russo fala em foi. inglês, né? Porque a gente se depara muito com russos, né? É, E o russo ele tem uma característica de falar inglês de um jeito diferente, né? Do americano, diferente do britânico. Ele tem uma característica particular. Então, provavelmente, quando você encontrar um russo, ele vai falar inglês bem parecido com outro russo. Então, você domina aquela área específica ali. No caso do Guilherme, é o indiano, né? No caso que a gente estava estudando, era o russo. Você pega todo o vocabulário de um russo falando inglês, né? E aí a gente vai indiano, a gente aprofunda, vê muito vídeo sobre indiano, trabalha muito o sotaque indiano, onde é que ele troca as palavras, né? A gente conhece o Uhum. princípio, aí a gente pega. 87% das pessoas hoje que falam inglês no mundo são não nativos, né? Não sei se vocês sabem disso. Ou seja, a probabilidade da gente encontrar com nativo é 2 em 10 só, né? A chance da gente estar com um não nativo conversando é muito maior. Então a gente tem que estar preparado para entender pessoas que provavelmente não são experts na língua, e quando são, no caso dos indianos, que muitos indianos falam muito bem, eles têm um problema de dicção, porque eles misturam um pouco da língua deles, né, da formatação da língua deles, da fonética da língua deles, com o inglês. Né? Vou fazer um pouquinho do que seria o sotaque indiano, vocês vão me dizer se vocês entendem ou não, né? The Indian guy talking like this. They talk funny. When they try to say something to you, they always put in their way. It's a little bit different when they are talking, because you have to pay attention in everything that they say. É mais ou menos assim, Guilherme? Isso, exatamente. Mais ou menos assim, né? Pois é. Então, o que acontece? Carol saiu, ela vai entrar com o Bruno aqui. Pois é, então o que acontece? Cada sotaque, um desafio, né? E às vezes a gente só se prepara pro standard, né? A gente acha que vai ter um inglês padrão, que normalmente esse inglês é o britânico. Então não é tão interessante, por quê? Porque o inglês britânico, ele é muito pouco usado em comparação com o mundo inteiro, percebe? O mundo inteiro ele usa... existem muito mais americanos do que britânicos, e existem muito mais não nativos do que americanos e britânicos e australianos em geral. Então a gente vai se deparar com muita gente que fala inglês e é não nativo. Por isso que a gente vai ter que ter um nível acima do que o que a gente quer, né? Então vamos supor que a pessoa quer ter um nível conversativo ali, intermediário. Só quero conseguir falar e ser entendido e tal, não tem uma ambição de levar a língua muito a fundo. Ela vai precisar de um nívelzinho acima do que aquilo para ela poder ter uma comunicação eficiente para onde ela for, né? Porque se ela não tiver esse nívelzinho acima, ela não vai conseguir se conectar com essas pessoas aqui, porque vai ter um nível de dificuldade ao qual nós não estamos preparados.